Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 12 de novembro. Faltam 5 rodadas para terminar o Brasileirão. E o Botafogo, conforme você bem sabe, lidera a competição com 68 pontos, 20 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, o time que menos perdeu nessa edição do Campeonato Brasileiro. Temos 4 pontos de vantagem para cima do vice-líder Palmeiras, que tem 64, e 5 para cima do terceiro colocado Fortaleza. Os 3 candidatos ao título nesse momento. O Internacional vem bem, é verdade, tem 59, mas demorou para engrenar. E dessa maneira, você não vê aí o Internacional de fato com grandes chances, percentualmente falando ali 1%, alguma coisa assim. Então, para a questão dessa análise aqui, não vou considerar o quarto colocado, vou considerar os 3 primeiros que estão muito bem nesse retorno do Brasileirão. Inclusive, é nessa parte que eu quero começar aqui essa nossa análise, destrinchando como é que está a situação de cada um desses times nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder na tabela geral, é o quarto colocado no retorno, tem 28 pontos. São 14 jogos disputados, 8 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. 21 gols marcados e apenas 10 gols sofridos. Quando comparado com Palmeiras e Fortaleza, o time que menos sofreu gols nesse recorte. O Palmeiras tem os mesmos 28 pontos do Botafogo, a campanha é exatamente igual, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, porém tem 14 gols de saldo no retorno, foram 27 gols marcados, 13 gols sofridos. O Fortaleza, por sua vez, tem 30 pontos, é o segundo melhor time desse segundo turno, fica atrás apenas do Internacional, que somou 31. O Fortaleza tem 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos. Ou seja, 2 pontos a mais conquistados no segundo turno em relação a Botafogo e Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, contudo, o Fortaleza é o 6º colocado na tabela ali do retorno, tá? Foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados, 10 gols sofridos. O Botafogo é o terceiro nesse recorte das últimas 10 partidas, com 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 11 gols marcados, 2 gols sofridos. E o Palmeiras, com 23 pontos, 1 a mais do que o Botafogo nas últimas 10 partidas, tem 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, justamente para o seu arquirrival Corinthians. A grande diferença aqui para o Palmeiras é que eles marcaram 23 gols nos últimos 10 jogos e sofreram 8, 15 de saldo, 6 a mais aí do que o Botafogo nesse recorte. A melhor equipe nos últimos 10 jogos é o Inter, com 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. A campanha do Inter, nesse recorte mais recente, pegando especialmente o segundo turno, é espetacular, não tenho o que falar. Só que, conforme eu disse, demorou a engrenar. O Internacional hoje ele tem 4 pontos a menos do que o Fortaleza, 5 a menos do que o Palmeiras e 9 a menos do que o Botafogo, faltando 15 a serem disputados. Se o Inter, de repente, tivesse dado essa resposta antes, aí sim você poderia ter um cenário do Inter ainda também candidato ao título dessa edição do Campeonato Brasileiro. O melhor mandante do campeonato é o Fortaleza, tá? São 17 jogos no Castelão, 13 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota jogando nos seus domínios. E o Fortaleza ainda vai ter 2 jogos em casa. Vai pegar o Flamengo e também o Internacional, 2 adversários complicados. O Flamengo aí meio que tá de férias já, né? Não sei se de repente vai fazer um jogo à vera ali, mas o Inter com toda certeza vai querer jogar sério e é um adversário complicado. Então, são 2 grandes jogos que eles têm ainda em casa. Porém, fora de casa, o Leão do Pici vai enfrentar Fluminense, Vitória e Atlético Goianiense. O que isso significa, tá? Na prática. Sejamos aqui realistas. Se eventualmente o Fortaleza vencer Fluminense e Flamengo, Fluminense no Maracanã, Flamengo no Castelão, a situação para o Leão do Pici é a seguinte, se liga. Eles vão enfrentar Vitória e Atlético Goianiense fora, mas o Fortaleza, mesmo não sendo um visitante tão indigesto, né, tem uma campanha bastante regular, mas tem chance sim de vencer esses 2 jogos, Vitória e Atlético Goianiense. Não dá pra gente falar que não. Então, se o Fortaleza vence Fluminense e Flamengo, a chance deles emplacarem 4 vitórias seguidas existe. E é bem real, na minha opinião. Embora o Vitória no Barradão vá dar trabalho. Não acho que vai ser molezinha. Agora, o Atlético Goianiense, na penúltima rodada, mesmo fora de casa, grande chance do Fortaleza conseguir resultado. Eu acredito que o Fortaleza vai acabar deixando ponto pelo caminho, nem que seja contra o Fluminense no Maracanã.
Fluminense desesperado na luta contra o rebaixamento, mas a realidade é que nesses últimos 5 jogos do Fortaleza no Brasileirão, se eles ultrapassarem Fluminense e Flamengo, a situação dá uma clareada boa para conseguir aí realmente o máximo de pontos possíveis nessa reta final. Fortaleza que, como tem 63, faltam 15, vencendo todos, por exemplo, vai até 78. O Botafogo, para chegar a 78, precisa de 10 em 15. Então, esse é o grande objetivo do Fortaleza, é tentar não perder nenhum ponto nessa reta final. Difícil, obviamente, bastante difícil, mas, conforme eu disse, os 2 grandes desafios nesse momento, Fluminense e Flamengo. Vitória e Atlético Goianiense, o nível abaixa, né? O nível cai, e aí você tem uma chance maior do Fortaleza conseguir chegar na última rodada, quem sabe ainda, sonhando com a taça. Isso, claro, se o Botafogo não fizer a sua parte, mas o Botafogo vem bem pra caramba. Só pra você ter uma ideia, no primeiro turno, quando a gente enfrentou exatamente esses adversários que faltam, Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo, o Glorioso conquistou 4 vitórias e um empate. Então a gente conquistou 13 em 15 possíveis. É verdade, no primeiro turno você enfrentou Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter no Newton Santos. Vencemos todos os adversários. Vencemos por 3-0 o Galo, que teve o Igor Rabelo expulso. Vencemos o Palmeiras por 1-0 com gol do Tiquinho. E vencemos o Internacional por 1-0 com gol do Luiz Henrique. E não sofremos nenhum gol nesses 3 confrontos. É um detalhe bem importante. Se a nossa defesa, que vem funcionando bem, seguir dessa maneira, a gente aumenta as nossas possibilidades de somarmos o máximo de pontos possíveis nesse recorte. O Palmeiras, por sua vez, pegando aqui o que o Palmeiras vai ter pela frente, eles vão enfrentar as seguintes equipes, ó. O Palmeiras vai enfrentar ainda o Bahia fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa. Nesses 2 jogos, a chance do Palmeiras perder ponto é contra o Bahia, até por conta dos seus desfalques. Não vai ter o Estevão, que representa 50% do setor ofensivo do Palmeiras, verdade seja dita. Palmeiras, basicamente falando, tem 2 jogadas, né? Corredor lateral, cruzamento na área, ou então bola no Estevão para ele tentar fazer uma jogada diferente. E o menino tem muito talento, claro, vira e mexe consegue fazer essas jogadas. Depois disso, o Palmeiras tem um embate contra o Botafogo. Essa é uma vantagem para a equipe do Fortaleza. Fortaleza não tem mais confronto direto. Botafogo e Palmeiras, por sua vez, vão se enfrentar. Então essa é uma vantagem para o Leão do Pici. Imaginando, por exemplo, que o Fortaleza vença Fluminense e Flamengo, consiga 2 vitórias nesses 2 jogos, Fortaleza chegaria a 69. E aí, claro, com a possibilidade de um confronto direto, de repente um empate aí, os 2 somando apenas 1 ponto, isso pro Leão do Pici vai ser muito bom. Por isso que eu tô dizendo, os 2 próximos jogos do Lion são determinantes aí. Se eles empatam com o Fluminense, na minha opinião, já não vai conseguir arrumar mais nada agora. Enquanto tem bambu, tem flecha, e por isso mesmo o nosso Botafogo tem que fazer a sua parte. Depois de enfrentar o Botafogo, o Palmeiras vai visitar o Cruzeiro. Essa situação da partida contra o Cruzeiro depende muito do resultado deles na Sul-Americana. Se o Cruzeiro, por exemplo, vence a Sul-Americana, irmão, no dia 4 de dezembro, mesmo sendo no Mineirão, jogo de entrega das faixas ali, né? Ainda assim, irmão, pode estar com o Mineirão lotado e tudo mais, mas o Palmeiras vai ser muito favorito. Porque o Cruzeiro não vai ter aquela motivação de ir, perdemos a Sul-Americana, então temos que jogar a Vera aqui para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O resultado do Cruzeiro na Sul-Americana, no meu ponto de vista, é muito importante para a resolução final dessa história aí no Brasileirão, tá? Muito importante mesmo. A mesma coisa vale para Palmeiras e Fluminense. Fluminense nunca ganhou no Allianz Parque. Vem conseguindo bons resultados contra o Palmeiras no Maracanã, mas no Allianz Parque é uma negação total. Agora, qual vai ser o Fluminense nessa última partida? Um Fluminense ameaçado de rebaixamento, precisando de um ponto, precisando vencer, ou um Fluminense que já vai estar sossegado, já se livrou do rebaixamento? Eu espero de verdade que o Fluminense chegue até a última rodada, precisando lutar, precisando pontuar, porque isso pra gente vai ser muito bom. Se o Fluminense já chegar de férias, digamos assim, né, tranquilo e tal, irmão, aí é outra parada. Então, os 2 últimos jogos do Palmeiras, o nível de dificuldade ele está condicionado pelo que vai acontecer na Sul-Americana e a luta contra o Z4 do Tricolor. Vamos torcer para que o Racing faça boa na Sul-Americana, obrigando o Cruzeiro a encarar com máxima seriedade o jogo no Mineirão. E o Fluminense, né, na última rodada, ainda precisando pontuar para poder livrar qualquer risco de queda. Vai ser um ponto super importante. O Botafogo, por sua vez, conforme eu já disse, a gente pega Atlético Mineiro fora de casa e podendo ser fora, inclusive, da Arena MRV com portões fechados. Tem isso também, né?
O Vitória no Newton Santos, Palmeiras e Inter fora, São Paulo em casa. A situação do São Paulo na última rodada é muito parecida. Se o São Paulo já chega, beleza, o São Paulo já tá com a 5ª colocação garantida, não vai conseguir nem subir nem descer, então sim, tanto faz, vai ficar ali na 5ª, 6ª colocação e é isso. Isso pode determinar o grau de empenho do São Paulo contra o Botafogo. Mas o São Paulo pode querer vingar a situação da Copa Libertadores, que a gente eliminou os caras, não sei o quê. Pode rolar isso? Pode. Mas ao mesmo tempo você tem a situação do Palmeiras podendo ser tricampeão. Algum tricolor deseja ver o Palmeiras igualando o feito do São Paulo, que foi tricampeão, 3 brasileiros seguidos? Eu duvido muito. Então a pressão da torcida do São Paulo, caso a situação do tricolor do Morumbi já esteja resolvida, vai ser para o time do São Paulo não ajudar o Palmeiras, vamos botar dessa maneira. E faz todo sentido, sinceramente. A gente já viu isso acontecer no Campeonato Brasileiro. O Grêmio no Maracanã em 2009 contra o Flamengo. Até saiu na frente do placar, mas depois o Flamengo virou ali com uma certa tranquilidade e conduziu ali o jogo até o fim para celebrar aquela conquista do Brasileirão. Então, irmão, o Botafogo tem que fazer a sua parte até o jogo contra o Palmeiras, na minha opinião. Porque Internacional fora vai ser um jogo difícil, naturalmente. E o São Paulo em casa, eu espero que a gente não tenha que decidir só na última rodada. Agora, se tivermos que decidir na última rodada, que assim seja, a gente vai lutar, vai jogar na nossa casa, estádio Newton Santos. E eu só não quero que seja um roteiro à la City, no primeiro título de Premier League dessa nova era aí que eles vivem. Porque, olha, o coração botafoguense não vai estar preparado para isso, não. Para quem não lembra, o City, quando ganhou o seu primeiro título, cara, o Agüero fez um gol nos acréscimos do segundo tempo. O United, grande rival do Manchester City, estava sendo campeão inglês. E aí o Agüero faz aquele gol, meu irmão, uma loucura completa, mas já nos acréscimos, último momento do jogo, último lance da partida. Seria emocionante? Seria, mas vamos combinar? Que a gente possa ganhar no Allianz Parque, né? Que a gente consiga garantir esse título já no Allianz Parque, porque dessa maneira fica todo mundo com o coração mais leve, vai para as últimas rodadas mais tranquilo, porque, vai ser complicado, hein? Vai ser complicado. Último ponto que eu quero destacar aqui é a campanha de cada equipe como mandante e como visitante, já que você tem uma questão importante em relação a isso, né? Fortaleza, conforme eu já disse, é o melhor mandante. O Palmeiras é o segundo colocado, com 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 38 pontos somados, 1 a mais do que o Botafogo, que tem a 4ª melhor campanha como mandante no Brasileirão. São 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 37 pontos somados. Como visitante, e é aí que pesa contra o time do Fortaleza, o Botafogo é o melhor visitante disparado. Tem 31 pontos conquistados, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. O Palmeiras tem 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Fortaleza tem 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Você vê que o Fortaleza tem 4 vitórias a menos que o Botafogo, jogando fora dos seus domínios. Então, o Leão do PC é um leão rugindo alto no Castelão, fato, mas quando precisa sair de casa, é um gatinho, não consegue fazer a mesma coisa que Botafogo e Palmeiras. E isso pode ser determinante nessa reta final. Mas volto a repetir. Fortaleza tem Fluminense e Flamengo. Se vence esses 2 jogos, Vitória e Atlético Goianiense na sequência, o nível de dificuldade é bem abaixo. E eles podem conseguir bons resultados. Então que o Botafogo faça a sua parte contra o Atlético Mineiro. Precisamos mesmo, né? Deixamos ponto pelo caminho contra o Cuiabá. Tem que recuperar contra o Galo. E depois contra o Vitória, chegando na partida contra o Palmeiras, quem sabe, dependendo de repente aí de um empate para ser campeão, ou então uma vitória simples, 1-0 já garante, e com força máxima, porque eu duvido que o Arthur Jorge vai encarar essa partida contra o Palmeiras de uma outra maneira. Mas tem decisão da Copa Libertadores, irmão. A mentalidade do jogo a jogo é o que impera no Botafogo. No momento que a gente chegar para a partida contra o Palmeiras, qual é o jogo mais importante para o time? Que pode, inclusive, garantir título do Brasileiro, por que não? É o Palmeiras, não tem nem conversa. Se a gente chega com 4 pontos de vantagem, 1-0 no Allianz Parque, é título do Botafogo, e a gente vai grande pra caramba pra final da Copa Libertadores. Então, reta final é momento de sacrifício. Não dá pra gente ficar pensando em poupar contra o Palmeiras. Tem que jogar com força total, é isso. Quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu apresentei aqui. Então deixa o seu comentário, deixa o seu like e na hora do almoço volte, porque teremos mais resenha aqui no canal. Fechou? Um grande abraço, um grande beijo. Fui! Valeu!